Estamos acostumados a pensar no corpo e no sangue de Cristo tal como recebemos na Sagrada Comunhão, não só como o corpo e o sangue que receberam a vida de Maria, mas como o corpo despedaçado e o sangue derramado por nós no Calvário. Ora, quando na Quinta-feira Santa o Senhor deu a comunhão aos seus apóstolos, deu-lhes o mesmo precioso dom que nos deu esta manhã a cada um de nós. E, no entanto, ao repartir o pão e dividir o vinho entre os amigos de quem se estava despedindo, o sacrifício do Calvário ainda não tivera lugar. Que quer isto dizer, senão que o sacrifício de Cristo, embora se tivesse realizado no mundo dos sentidos e num tempo determinado, é pela sua natureza espiritual e eterno? Assim como os méritos deste sacrifício puderam servir para libertar Nossa Senhora de toda a mancha do pecado no instante em que foi concebida, assim podiam servir para efetuar a transubstanciação antes mesmo de o sacrifício se ter realizado. Agora o compreendemos muito mais facilmente que os méritos e os milagres tenham substituído após a morte e a ressurreição do Senhor, até os nossos dias e o fim dos séculos. É verdade que a crucificação ocorreu num momento preciso e que a partir desse momento cessaram a humilhação, a dor e a agonia do Calvário. Nunca mais se repetem. Mas não se repetem porque não é necessário que se repitam, porque continuam, vivem. Cada vez que um sacerdote sobe ao altar, continua o sacrifício que Cristo ofereceu com a sua paixão, ou melhor, é o próprio Cristo que continua por meio do sacerdote, com o mesmo grau de voluntariedade com que se ofereceu à morte. Em qualquer lugar e tempo em que se ofereça o sacrifício incruento, é Cristo que continua na terra o trabalho que começou na terra, a nossa reconciliação com o Pai. Jaz em cima do altar, como jazia estendido na cruz na Sexta-feira Santa, e ao mesmo tempo ergue-se no altar como soergueu na Quinta-feira Santa, para repartir pelos apóstolos o pão e o vinho, por ele transformados no seu corpo e sangue. É sempre ele, simultaneamente, Cristo vítima e Cristo que atua, quem se oferece pelas mãos consagradas do sacerdote. Mas, no sacramento do altar, não temos somente a continuação do que aconteceu na Quinta e na Sexta-feira Santa. Temos uma continuação de toda a vida do Senhor. Ele veio ao mundo com 3 fins: estar, sofrer e fazer. Para estar entre os homens, para ser o Emanuel, Deus conosco, como demonstrou nos 30 anos que passou com toda a normalidade em Nazaré, para sofrer pelos homens, para carregar sobre si, como cabeça da nossa raça decaída, os pecados que não podíamos expiar, para fazer o bem, para curar os enfermos, dar vista aos cegos, consolar os tristes e salvar as almas perdidas no pecado. E cada um destes 3 fins da encarnação tem o seu equivalente na teologia da Eucaristia. Em primeiro lugar, o sacramento conservado no tabernáculo é a continuação da vida oculta de Jesus, iniciada com o nascimento em Belém e prolongada ao longo dos anos em Nazaré. Assim como no lar de Maria e José, a divindade do Verbo feito carne estava escondida sob a forma própria da natureza humana. Assim, agora, a sua divindade, tal como a sua humanidade, está velada sob a forma de elementos comuns. O pão e o vinho, coisas mudas e materiais, são um veículo de que Deus se serve para manifestar que acha suas delícias em estar com os filhos dos homens. Assim como a encarnação é a expressão histórica desta tendência eterna, assim a Eucaristia é a sua expressão sacramental. Deus condescende em vir juntar-se aos homens de todas as gerações, a todos nós, no nosso próprio terreno. A presença de Cristo no sacrário é, pois, uma continuação do dom divino da encarnação. Pela Eucaristia, o Criador do universo abandona-se às mãos das criaturas, tal como em criança esteve nos braços de José e no regaço de Maria. Mas o Senhor não veio à terra somente para existir como homem. A sua existência tinha uma finalidade, que era sofrer e ser sacrificado, a reparação e o objetivo primário da encarnação. A rota que parte de Belém conduz ao Calvário. De idêntico modo, no seu principal sacramento, o Senhor fez-se presente não simplesmente para estar com os homens, mas para poder ser oferecido. Já vimos como isso se realiza através do sacrifício da missa,
que não é uma repetição, mas uma continuação do sacrifício do Calvário. Em cada missa, Cristo volta misticamente a nascer e a morrer e a oferecer-se, e cada um desses oferecimentos tem em si um valor infinitamente propiciatório, ganho na imolação da cruz, da qual deriva. A missa não é um ato que se acrescente ao Calvário, mas é o Calvário multiplicado sacramentalmente. Não é um ato do sacerdote que faça o que Cristo fez, é um ato pelo qual Cristo continua o que Cristo começou.